Amém. Nós vamos dar hoje a introdução ao Apocalipse. Introdução ao Apocalipse, porque nós precisamos saber o pano de fundo. Eu preciso que vocês tenham suas Bíblias em mãos. Se puder vir para o celular com a Bíblia aqui, para eu fazer aqui alguns textos rápidos. Mas eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, né, que é o livro em estudo, o livro a ser estudado. E nós vamos abrir em Apocalipse capítulo 1. Obrigado. Apocalipse. Então, primeiro nós vamos saber o que significa a palavra Apocalipse. Então, você já pega, já anota o que significa a palavra Apocalipse. O próprio livro ele já vem trazendo aí desvendando o que significa essa palavra, né? Apocalipse significa revelação, revelação de Deus. Tem outras palavras também. Desocultamento. Desocultamento. Estou tirando do oculto para ser revelado. Desvendamento. Desvendar aquilo que realmente eu não sei. Manifestação. Então, a palavra Apocalipse significa isso. Revelação, desocultamento, desvendamento ou manifestação. Então, 1 diz assim, Apocalipse 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos servos as coisas que brevemente devem acontecer. E, enviando-as pelo seu anjo, as notificou ao seu servo João. Então, o título significa revelação, desocultamento, desvendamento ou manifestação. Ao contrário da maioria dos livros da Bíblia, Apocalipse contém seu próprio título, né? Já entra aí com a revelação. Os outros livros não contêm seu próprio título. Geralmente são outros nomes dados, né? Então, ao contrário dos outros livros, o Apocalipse ele já traz, né, no seu próprio título a revelação de Jesus Cristo. Está aí, revelação de Jesus Cristo. No Novo Testamento, essa palavra descreve o desvendamento da verdade espiritual. Desvendamento da verdade espiritual. Eu vou ler com vocês rapidamente aqui um texto. Romanos 16, 25. Alguém lê para mim rapidamente? Arthur, pega o microfone. Romanos 16, 25. Leitura pausada, bem feita. Só um texto mesmo. 16? Mas tem outros textos que eu quero que você anote, tá? Então, anota aí, para não ficar muito extenso. No Novo Testamento, essa palavra descreve o desvendamento da verdade espiritual. Então, Romanos 16, 25, anotar a referência. Gálatas 1, 12 e Efésios 1, 17. Então, você pode ter essas referências quando você chegar em casa, tá? Romanos 16, 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério guardado em silêncio desde os tempos eternos. Amém. Revelação do ministério guardado em todos os tempos. Amém? Então, essa palavra descreve o desvendamento da verdade espiritual. Tá? É do mistério. Mistério. O que era mistério agora foi revelado. Já foi revelado. Revelação de Deus. Então, a revelação dos filhos de Deus. Você tem outra referência, Romanos 8, 19. A encarnação de Cristo. Então, esse livro vai revelar o quê? A revelação dos filhos de Deus.
Então você pode anotar aí. O que é que o livro de Apocalipse vem revelar? Então anote. A revelação dos filhos de Deus, Romanos 8,19. A encarnação de Cristo, Lucas 2,32. E sua gloriosa aparição na segunda vinda, a parousia, a segunda vinda de Cristo. 2 Tessalonicenses 1,7. 1 Pedro 1,7. Repita aí, por favor, o que o livro de Apocalipse vem revelar? O que é? Porque se eu for aí vai passar muito tempo. Então daqui a pouco terminar a gente... Os textos. Você só anota ainda, vamos terminar, senão a gente vai passar, tá? Em todos os seus sentidos, revelação se refere somente a alguma coisa ou a alguém que anteriormente oculto se torna visível. O que esse livro revela ou desvenda é Jesus Cristo em sua glória. Em glória. Verdades a respeito dele e sua vitória final, as quais o restante da Escritura apenas alude, tornam-se claramente visíveis por meio da revelação de Jesus Cristo. Essa revelação foi dada a Cristo pelo Deus Pai e comunicada ao apóstolo. Qual apóstolo foi comunicada essa verdade? João. Essa revelação foi dada por quem? Por Deus. É aqui que a gente precisa... Por quem foi dada essa revelação? Por Jesus. Vamos lá. Deus deu a Jesus, Jesus é João. Essa revelação foi dada a Cristo pelo Deus Pai e comunicada ao apóstolo João. Então essa revelação foi dada a Jesus Cristo por Deus Pai. E essa revelação dada a Cristo foi comunicada ao apóstolo João. Então está lá, referência 1:1, Apocalipse 1. Então, quem é o autor desse livro e quando esse livro foi escrito? Autor e data. Anota. Autor. O que é o autor? E a data? O autor se identifica 4 vezes como sendo João. Então, vamos buscar uma referência bíblica para ver se é João mesmo. Eu vou ver aqui que fica mais rápido aqui. Então você vai abrir aí. João 1. Vamos ver quem é o autor desse livro. Por quê? Porque nós vamos ver que muita gente discorda que seja João o autor desse livro. Mas vamos lá. Então, 1:1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos que brevemente deve acontecer. Enviando-as pelo seu anjo, as notificou a seu servo. Ao seu servo? Vocês estão acompanhando aí? E notificou a seu servo? João. Então, o nome já está dado aí, tá? Então, também aí no versículo 1, nós descobrimos que quem revelou o Apocalipse foi Deus, comunicado a Jesus Cristo. Está aí? Revelação de Jesus Cristo, revelação de Jesus Cristo comunicada, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Amém? Glórias. Então, vamos para outro texto, ver se realmente é o apóstolo João. Vai para Apocalipse 4. Apocalipse 4, versículo 9. Estamos estudando agora quem é o autor desse livro. E sempre que os seres viventes davam glória e honra e ação de graça aos que estavam assentados sobre o trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. 22? Apocalipse.
2:8. Isso, deixa eu ver aqui que é mais. 22:8. Eu, João, sou o que ouvi e vi estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostei-me aos pés do anjo que me mostrava para adorar. Então, nós temos aí as referências do autor. Então, quem é o autor do livro de Apocalipse? Apóstolo João. Tá? A tradição antiga identifica de forma unânime com o apóstolo João, o autor do 4 evangelhos e de 13 epístolas. Então, o apóstolo João, ele escreve Apocalipse e mais 3 epístolas, quem lembra? E mais um evangelho, né? Ele escreve Apocalipse, o evangelho de João e 3 epístolas. Quais são? 1 João, 2 João. E 3 João. Então, unânime, as pessoas dão esse livro como o apóstolo João, seja o autor. Por exemplo, importantes testemunhas de autoria de João, do século II, incluem Justino Marte, Irineu, Clemente de Alexandria e Tertuliano. Muitos dos leitores originais do livro ainda estavam vivos durante o período em que Justino Marte e Irineu viveram. Ambos sustentavam a autoria apostólica. Então, esses homens sustentavam que foi o apóstolo João que realmente escreveu esse livro. A diferença de estilo entre Apocalipse e as outras obras de João, aqui é a introdução ao Apocalipse, tá, pessoal? A gente tem que saber isso, a gente poder ir lá nos temas mais difíceis, as interpretações. A gente está dando aqui a introdução ao Apocalipse. Já vimos aí o que significa a palavra, o autor, né? Estamos vendo agora o autor e daqui a pouco a data. Então há diferentes de estilo entre o Apocalipse e as outras obras de João. Então você olha o livro de João, ele é muito diferente do Evangelho e das epístolas. Por isso algumas pessoas dizem, não, mas esse aqui não foi de João não, esse livro está muito diferente, a forma de escrever está diferente. Então, nos originais, algumas pessoas, estudiosos, duvidam que a autoria seja de João. Até pelo fato dele ser um pescador. Ele não tem muita sabedoria para escrever. As pessoas, eu lembro quando nós estudamos isso, quando nós estudamos o Evangelho de João no seminário, houve a discussão que muitos estudiosos duvidam, né, que seja até o apóstolo João, o próprio autor de João, que tem linguagem refinada, fala do verbo, né? O verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Então requer uma pessoa que realmente tem estudo. E aí ele vem, mas como? Que era um pescador, o cara não tinha estudo, como é que vai escrever dessa forma? Então se levantam dúvidas. Mas esse é o trabalho dos teólogos, né? Saber o original, discorrer, esse é o trabalho deles. Levantar dúvidas, críticas. Mas nós temos algo diferente, nós que somos cristãos. Nós não analisamos apenas a teologia em si, nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos ajudar também, muitas vezes, a identificar algumas coisas dentro das Escrituras. Amém? Então a gente não faz uma análise seca, né? Nós temos ali o Espírito de Deus para que nos ajude. Então, nessa diferença entre Apocalipse e outras obras de João, mas são insignificantes e não impedem o fato de um homem ter escrito ambos. Na verdade, alguns paralelos impressionantes entre Apocalipse e as outras obras de João. Somente o Evangelho de João e Apocalipse se referem a Jesus como a palavra. Ele fala que Jesus é a palavra. O Apocalipse vem falar que Jesus é a palavra, e o Evangelho de João também vem dizer que Jesus é a palavra. Vamos
olhar, ver Apocalipse 19. 19, versículo. Então você vai ficar bem craque aí no livro de Apocalipse. E é para você realmente ensinar agora Apocalipse. Amém, Aparecida? A Aparecida vai ser uma ensinadora do Apocalipse. Né? E não mais uma que tem medo do Apocalipse. Glória a Deus. 19, 13. Estava vestido de um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chamava é o Verbo de Deus. Olha aí. Olha o nome aí. Olha aí. Então você sabe o contexto aí, né? Ele estava mostrando quem era que ele viu ali. Então, descrição. Ele estava dizendo que esse homem, né, dos cavalos, né, um cavalo branco, estava vestido de um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Quem é o Verbo de Deus? Jesus. Deus é a palavra. Então, vamos olhar esse paralelo com João. Vai para o Evangelho de João. João 1. Muito forte. Livro de João. Livro de João. Evangelho de João. Evangelho de João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus é a paz. Jesus é a paz. Quem é que está com Deus? Quem é que João já inicia no princípio? Deus é atemporal. Quando foi esse princípio? Nós vamos saber. No princípio era o Verbo, a palavra. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Apocalipse vem ele dá a descrição do homem que estava com o cavalo branco, chamava Verbo de Deus, palavra, Jesus. Então, Jesus é Deus, e Jesus estava com Deus. Amém? Então, para nós começarmos aqui a dizer, não, foi João mesmo que escreveu. Olha esse paralelo aqui. Ele chama Jesus de Verbo no Evangelho e chama Jesus de Verbo também no Apocalipse. Não, quem escreveu o Apocalipse foi o apóstolo João. Então, nós temos que saber essas coisas que se levantam, e nós temos que saber refutar. Não adianta dizer, porque foi João. Não, sim. Foi João porque foi. É difícil. Você vê também, pastor, que nesse versículo aqui primeiro, você vê que fala que Jesus, muitas pessoas pensam que Jesus veio começar aqui na terra, mas não, Jesus veio antes. Olha, Jesus era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Com Deus. Então, ele veio antes de todas as coisas que aconteceram. No princípio, né? Antes de acontecer, esse lá. mundo já existia. Então, Apocalipse 1:7. Apocalipse 1:7. Volta lá para Apocalipse. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Então agora nós vamos para Evangelho de João.
19 e 37. Você está bem rapidinho na Bíblia. Glória a Deus. Vamos ver a palavra da verdade. Amém? Evangelho de João 19, 37. Também há outra escritura que diz: olharão para aquele que transpassaram. Olha aí. Mesma palavra aqui, mesma palavra lá em Apocalipse. Transpassaram. O que foi isso aí? Transpassaram? Os cravos que transpassaram a lança, os cravos. Então, nós estamos olhando aqui os paralelos para a gente refutar que o escritor de Apocalipse é o apóstolo João. Isso é muito importante para nós. Então, Sim. Até aqueles que mataram Cristo vão ver ele, né? Todos verão. Todo olho verá. Então, Apocalipse 1,7, Evangelho de João 19,37, traduzem Zacarias 12,10. Então, você pode anotar aí, tá? Apocalipse 1,7 e o Evangelho de João 19,37 vai traduzir Zacarias 12,10. Vai lá para Zacarias. 1,7 vai traduzir o quê? Vai traduzir o que está em Zacarias 12,10. É hoje. O povo manuseia a Bíblia, Paulo Anjo. Zacarias 12,10. Vamos ver o que tem em Zacarias 12,10? O que tem em Zacarias 12,10? Que esses dois textos do Novo Testamento vai traduzir. Vamos lá. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para aquele a quem transpassaram, olha aí, e o prantearão como quem pranteia por seu filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Olha aí, Zacarias, VT, Velho Testamento, já revela o que o apóstolo João vai escrever nesses dois livros. Então, é forte ou não é, irmãos? Vamos ler de novo? Mas sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para aquele a quem transpassaram. Quem é que eles transpassaram? Jesus. Vão olhar para ele. Acho que aqui no meu livro está diferente. Aqui. E o que vai... Aqui é a tradução, mas a palavra é a mesma. E o que vai... E quando eles olharem, o que é que vai acontecer? Vão prantear. Como quem pranteia por seu filho único. E chorarão amargamente por ele. Por que vão chorar? Porque Jesus não vem como coitadinho. Jesus não está, respeito muito nossos irmãos católicos, mas quando você olha para Jesus naquela cruz, nas missas, aí você vê aquele Jesus todo sanguentado, olhando para baixo, com dor. Esse não é o nosso Jesus. Foi há 2000 e alguns anos atrás. Ele estava daquela forma. O nosso Jesus, ele vem de uma outra forma. Ele vem em cima de um cavalo branco.
Ele vem pujante, ele vem com espada, ele vem com todo o poder. Todo o poder foi dado para ele no céu e na terra. Eu não posso olhar para Jesus daquela forma. Jesus, ele reina sobre o mundo, sobre os séculos. Jesus, ele está à destra de Deus, levantado no trono à destra do Senhor. Reis, rainhas, homens grandes no mundo cresceram e já declinaram, já morreram. Mas Jesus se encontra à destra de Deus de pé. Isso aí vai acontecer quando, pastor? A volta dele. Na volta que ele... Na segunda volta. Né? Então, vão prantear amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Vão bater no peito e vão dizer: ei, ele é o filho. Não vai ter mais como se arrepender. O momento de se arrepender é agora. O momento de viver uma vida cristã, como foi falado pelo pastor Paulo Pai, é agora. Ajudar o próximo, ser uma melhor pessoa, ser um melhor crente com Jesus, com a igreja, com o mundo aí fora, no sentido de você mostrar a glória de Deus, mostrar a glória de Jesus, mostrar o Espírito Santo. Esse é o momento de nós. Não há momento mais propício do que esse que nós estamos vivendo agora, de mostrar quem nós somos, de mostrar quem são os evangélicos, quem são os verdadeiros filhos de Deus. Amém? Então, Apocalipse 1:7 e o Evangelho de João 19:37 vão traduzir Zacarias 12:10. Tá? Vão chorar amargamente. O que é que nós fizemos? Porque muita gente também, não é só aqueles que transpassaram Jesus, não, mas muita gente transpassa Jesus também. De uma forma velada, de uma forma com atitudes, com gestos, com palavras, com sentimentos. Né? A gente consegue também transpassar Jesus. Amém? Então, vão prantear naquele dia. O que é prantear? Sabe o que é prantear? É um choro de súplica. Mas assim como no inferno não vai ter arrependimento, né? As pessoas vão apenas apontar: realmente ele era o Filho de Deus. Porque eu não levei essa coisa a sério. Eu não fui sério com isso, com o chamado, com a minha vida, de evangelho, de outros que nunca aceitaram nem na vida nem na morte. Vão olhar o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com seus anjos. Amém? Então, é o momento da gente repensar a nossa vida espiritual e a gente levar essa coisa a sério. Essa coisa que eu falo que é o Evangelho, que é Deus. De modo diferente da Septuaginta, que é a tradução da Bíblia, mas estão de acordo entre si, porque no caso aí o pastor Paulo Pai, o escrever ele não está. Então, umas traduções que dão uma pequena variação, tá? Mas de acordo entre si. Somente o Apocalipse e o Evangelho de João descrevem Jesus como Cordeiro. Então o que nós estamos estudando aqui? Quem é o autor desse livro? Nós estamos vendo se realmente ele é, né? A gente vai chegar aqui. Então a gente tem que ter referência na Bíblia que João realmente é o autor desse livro. Então, vamos lá. E estamos vendo os paralelos do Evangelho de João com o Apocalipse. Será que alguma coisa se encaixa? Alguma palavra que ele usou lá, que escreveu, se encaixa aqui? Então, nós estamos estudando o autor ainda aqui. O autor. Estamos no autor. Quem é o autor? Então, abre a tua Bíblia. No livro do Evangelho de João, livro de João, capítulo 5. Somente Apocalipse e o Evangelho de João descreve Jesus como o quê? Como verbo, como a palavra. Como uma outra palavra. O Cordeiro de Deus.
Você sabia disso? Então você pode anotar aí. Somente o Evangelho de João e Apocalipse se refere a Jesus como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Você não vai encontrar em outro Evangelho, você não vai encontrar nas cartas apostólicas, você só vai encontrar essa palavra Cordeiro no Evangelho de João e em Apocalipse. Então, Evangelho de João. Evangelho de João 5. 6 até o 8. E Jesus, vendo deitado, sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ficação? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que, ao ser agitada a água, me ponha no tanque. Assim, enquanto eu vou, desce outro de mim. Disse-lhe Jesus: levanta, toma teu leito e anda. Perdão, é Apocalipse 5, 6, 8 e João 1, 29. Eu troquei aqui. Já que já está em João, vamos ler logo João. João 1, 29. Diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Amém. Quem é que fala isso? João João quem? viu Jesus. Quem viu Jesus? Quem é que essa parte aí? Qual é a parte que está sendo citada? No dia seguinte, João viu a Jesus. Então, foi João. Qual João? O João que escreveu o... Não. Não? É o primo dele? Aqui ele está citando João Batista. Tá? E Jesus vem batizar. Então ele está falando de João. Tá? Ele está ali reportando a fala de João. É porque Tá? No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que ele usa referência ao Cordeiro? Vocês sabem, né? Os sacerdotes cortavam, né, sangravam um cordeiro e oravam pelo povo. Aquele cordeiro era oferecido para tirar o pecado do povo, mas aquilo não conseguia. Mas agora o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Então vamos para Apocalipse, capítulo 5. Vamos ver se tem essa referência, essa palavra, Cordeiro de Deus. 5, 6, 5, 6. Até hoje. Diz assim: nisto vi entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro em pé. Olha aí. Como havendo sido morto, tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Nós vamos estudar aqui também, tá, o que é esses 7 Espíritos. E veio e tomou o livro da besta, ó, de que estava sentado sobre o trono. O 8. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os viventes e os 4 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. e os 20, né? Seres viventes e os 20. E 4 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Para quem deixou de orar, né? Acha que Deus não ouve oração. Olha onde é que está
a nossa oração aí? Onde é que está as orações dos santos? Uma pergunta aí, brother. Quem são esses 20? Não é o tema agora. Não é o... A gente está dando a introdução, senão a gente... Então, nós estamos vendo aí os paralelos entre o livro de João e o livro de Apocalipse. Nós estamos aqui, né, observando que o autor de Apocalipse é o apóstolo João. Então, ambos descrevem Jesus como Cordeiro, como Verbo de Deus, e ambos descrevem Jesus como testemunha. Jesus é a testemunha de quem? Jesus é a testemunha de Deus. Então, João 5. Evangelho de João 5. Saiu aqui, cara. Saiu? Bota aqui, né? João 5, 31. Se eu der testemunho de mim, se eu der testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é quem dá testemunho de mim. E sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Quem entendeu? Então Jesus é chamado também de testemunha de Deus. O que esse texto quer dizer? Jesus não pode falar dele mesmo. Eu não posso falar de mim mesmo. Sabe, aquelas pessoas que se autoelogiam, acham que são autossuficientes, elas mesmas colocam o elogio. Uma vez foi perguntado de um pastor, em uma viagem, e uma mulher perguntou assim para um pastor: a sua esposa lhe ama? Aí ele perguntou: essa pergunta deveria ser feita a ela, não a mim. Eu vou dizer, faça ela. Como é que eu vou me auto-elogiar? Não, testemunho tem que vir de outras pessoas, para você, para mim. Não tem. Jesus, ele disse isso: não, eu não vou dar testemunho de mim. Há outro que dá testemunho de mim, e o testemunho dele é verdadeiro. Quem? Deus. Esse é meu filho amado, a quem eu me comprazo. A voz de Deus no batismo. A ele ouvi, a ele segui. Então, vamos para Apocalipse 1. Estamos nesse paralelo entre o Evangelho de João e Apocalipse. 1, 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou do seu próprio, nos libertou dos nossos pecados. Então, testemunha. Então, e o 5. Então, quem é o primogênito dos mortos? Jesus. Por que primogênito dos mortos? Ele foi o primeiro que ressuscitou. Depois que ele ressuscitou, agora vai na caravana dos que vão ressuscitar para a vida. Então ele foi o primogênito e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Amém? Logo no início, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel
Que é fiel o quê? Vocês estão com o livro aberto? E da parte de Jesus Cristo é que é fiel, que é fiel, testemunha. De quem? De Jeová? Que é fiel testemunha, né? Então, Jesus Cristo, né, quem dá é o próprio Deus, é o próprio Cristo que é testemunha de Deus. Tá? Então, Apocalipse, já vimos aqui que esses paralelos corroboram entre o livro de João e o Apocalipse, tá? Palavras encontradas. Qual foram as palavras encontradas que corroboram? Que Palavra da vida. Cordeiro, né? Cordeiro, Testemunha, palavra, verbo, né? Mais alguma? Então, nós entendemos que foi escrita, o livro foi escrito pelo apóstolo João. Quem é esse apóstolo? João Batista, é? Não. Hã? Não. João Batista ou não? João Batista, pastor Silvano? Ou é o João, pastor Silvano? Batista ou o apóstolo? Hã? Sim, mas qual é esse João? É o Batista ou? Apóstolo João. Quem é o apóstolo? Quem são os apóstolos? Só para a gente ter uma. Quem são os apóstolos? Pedro, João. Não, os apóstolos no sentido. O que eles faziam? Seguiam a Cristo. Seguiam a Cristo. Aqueles que, depois de Jesus ser assunto ao céu, eles continuaram o trabalho de Cristo. São os apóstolos de Jesus, os apóstolos de Cristo. Tá? Esse João é aquele que tinha muita amizade com Jesus. É aquele que deitava no peito de Jesus. É aquele que na ceia provavelmente estava do lado de Jesus. Né? Muita amizade. Era chamado de o apóstolo amado. Esse era primo dele? Tem uma passagem, né? Que, Eu já vi uma coisa assim que era filho. Filho de Zebedeu. Então, ele é também chamado de filho do trovão. Porque ele é muito sanguíneo. Ele é amado de Jesus, mas de vez em quando Jesus dá um apertinho nele. Uma vez Jesus ia para Samaria, os samaritanos não deixaram passar para Samaria e João falou, mete fogo neles. Era um cara que era brabo, brabão. Aí Jesus falou, não, que Deus você serve? Não vou colocar fogo neles, eles não sabem o que estão fazendo. Depois nós percebemos esse homem aqui totalmente cheio do Espírito Santo, cheio da graça, cheio de Deus, quebrantado. Né? Acabou o filho do trovão. Agora é filho de Deus que perdoa, que ama. Já viu aquele homem de Deus, mulher de Deus? Eu sou crente, mas não venha do meu lado não, que Minha sogra falava assim, olha, eu sou crente, mas essa moça aqui é católica. olha aí, ó. Sou crente, mas na mão foi igual eu já falei, né? Um crente deu um problema lá no sítio lá. E o gato dele estava comendo as galinhas do vizinho e o vizinho foi falar com ele, né? Aí deu uma breve discussão lá, não, pega seu gato aí para comer minhas galinhas aí. Rapaz, você não é crente? O outro lá falou, né? Você não é crente, você está lá, ele falou, eu sou crente, mas a boca da minha espingarda não é crente não. Olha aí. Então não dá para ser testemunho de Cristo assim, né? Ameaçou a pessoa. Matou o Eu gato. sou crente, mas a boca da minha espingarda não é crente. Não dá para ser assim, né, Paulo? Não dá. Nós temos que perdoar. Então, quem é o escritor do Apocalipse? João Batista? É bom você sempre colocar João o apóstolo.
Porque senão você confunde, muitas pessoas confundem com João o Batista, Então, apóstolo João, tá? É o escritor de Apocalipse. Amém? Então vamos. Tenho 10 minutos. Vamos ver. Data. Ok. Data que foi escrito o livro de Apocalipse. Alguém que sabe mais ou menos a data? Ele estava em Patmos, né? É. No final da vida, né? Mais ou menos vocês arriscam ele aqui. Alguém traz um café para mim, por favor? Uns 80, 90 anos. Não, a data que o livro foi escrito. Que é século I, né? Então, mais ou menos, o que vocês acham? A data desse livro. Pode falar, Patrícia. Você está olhando, sei que você quer falar. Diga aí. Hã? Vai esquecer, professor? Eita, esqueci. Não pode, não. Tá. Tem que deixar na vida, né, Paulo? Vamos lá, para a data, escrevam aí. Data. Importante a gente saber, tá? Apocalipse foi escrito na última década do século I. Século I. Antes de Cristo é AC. As datas, né? AC, A.C. antes de Cristo. DC depois de Cristo. Então, o Apocalipse foi escrito na última década do século I. Por volta de 94 a 96 DC. Então, Olha. últimos 10 anos, né? Olha só, Olha só como custou aí. Você pensa que o livro Jesus foi. Não. 94 anos depois da morte de Cristo. Quando eu descobri isso no seminário, eu fiquei, meu Deus, por que tanto tempo para escrever um livro? Vocês sabem que. Qual foi a causa da morte dos apóstolos? Vocês sabem? Foram variadas, né? Como é que eles morreram? Vocês lembram aí? Foram assassinados, decapitados, queimados. Qual foi como foi a morte de João, do apóstolo? Morreu de velhice? Foi. Com quantos anos? 100 anos? Segundo a tradição, o apóstolo João foi o único que não morreu de morte matada. Morreu com 100 anos, em qual cidade? De Éfeso. Livro de Efésios lá. Né? De Éfeso. Então, por volta de 90, vamos colocar 90 anos depois de Cristo, o Apocalipse foi escrito. Né? Então, mais ou menos aí depois da prisão, né? Ele volta, né? E ele escreve na ilha de Patmos. E aí é dado esse livro para as igrejas. Ele é solto por quê, pastor? Porque quem está no governo que mandou prender, ele morre. E aí vem o outro e a gente crê que é Deus, né? Manda soltar. Não só ele, mas outros também. No fim do reinado do imperador Domiciano. Foi esse cara que mandou prender. 81 ou 96. Esse imperador morre. Embora alguns datem a livro durante o reinado de Nero. Tem gente que data esse livro em 54, 68 depois de Cristo. Tá? No reinado de Nero. Seus argumentos não são convincentes para 54 e 68. E conflitam com a visão da igreja primitiva. Escrevendo durante o século II, Irineu declarou que o Apocalipse havia sido escrito próximo do fim do reinado de Domiciano. Então Irineu era alguém próximo ali, né, que estava em vida no final desse século.
Então ele vem dar testemunho, né? Dizendo que Apocalipse havia sido escrito próximo o fim do reinado de Domiciano. Escritores posteriores, tais como Clemente de Alexandria, Orígenes, Vitorino, que escreveu nos primeiros comentários sobre o Apocalipse. Então essas pessoas datam mais ou menos a 90, né? Vamos colocar aqui 90. Depois de Cristo. Eusébio e Jerônimo sustentam a data domiciana, 54. Então, a data, vamos colocar aqui como 90 depois de Cristo. Amém? Amém. Então, o declínio espiritual das 7 igrejas, capítulo 2 a 3, também sustenta uma data posterior. Essas igrejas estavam fortes, espiritualmente saudáveis, em meados de 60 depois de Cristo. Elas estavam fortes, tá? Então, quando é que vai essa carta? Porque é importante nós sabermos a data. Quando é que Deus revela a João? 90. Meados de 60, essas igrejas estão bem. Lá para 90, Deus revela o que está acontecendo nas 7 igrejas do Apocalipse. É preciso ler para vocês ou não? Vocês querem ler? Ler? Já conhece, né? Então, quando Paulo trabalhou, por último na Ásia Menor, mais ou menos aí 60, tá? 60 depois de Cristo, o apóstolo Paulo ainda estava trabalhando ali na Ásia Menor. Então, por isso, nós cremos que a data foi 90 depois de Cristo. Então, essas igrejas estavam bem. Como toda igreja, como todo cristão começa bem, no tempo ele vai mal. E Deus, que é o dono da igreja, ele vai e revela o que está acontecendo nas igrejas. Pede para se arrependerem, né? Se arrependam enquanto é tempo. Não virei sobre ti, removerei o castiçal, tudo aquilo. Ao que vencer será dado. Então, 60 essas igrejas estavam fortes. Quando Paulo trabalhou por último na Ásia Menor, estavam bem fortes. O breve período de tempo entre o ministério de Paulo ali e o fim do reinado de Nero foi curto, muito curto, para que ocorresse um declínio tão acentuado. Então estavam bem, se for 54, 60, foi um período muito curto para que Deus falasse tudo aquilo que ele falou em Apocalipse 2 e 3. Então, um período de intervalo mais extenso também explica o surgimento da seita herética, conhecida como os Nicolaítas. Abre em Apocalipse capítulo 2. Estamos vendo o que agora? Cartas da igreja. Não, o que nós estamos estudando agora? Introdução. A data, né? A data que foi que o apóstolo trouxe. Então, Apocalipse 2, 6. Tens, porém, isto que aborreces as obras dos Nicolaítas, as quais eu também aborreço. Então, um surgimento de uma seita herética, conhecida como os Nicolaítas. Olha o versículo 15. Assim, tens também alguns que de igual modo seguem a doutrina dos Nicolaítas. Esses caras entraram dentro da igreja. Por isso que os líderes têm que estar atentos. Eles entraram lá, era uma seita, e estavam lá pervertendo como a igreja deveria andar, colocando doutrinas que não eram uma doutrina que agradava a Deus. Então Deus vem para essa igreja e diz: eu sei que vocês foi mal nisso aqui, mas sei também que vocês têm resistido à doutrina dos Nicolaítas, que me aborrecem vocês
e também me aborrece. Então, olha o perigo de nós termos aí líderes que não conhecem a palavra de Deus. Olha o perigo de a gente ter líderes que não estudam. Vai engolir qualquer coisa. Chega aí, eu quero congregar, e aí dá uma oportunidade, prega bem, você já depois vai implementando doutrina, falando coisas que vai passando, daqui a pouco você está seguindo seita. Daqui a pouco você está dentro de uma seita sem... Como é que foi isso? Não, a igreja tem que resistir essas pessoas, tem que conhecer a palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. O meu povo perece por falta de conhecimento. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Então, não adianta só pegar esse livro e... Não, nós temos que estudar a Bíblia, nós temos que nos capacitar. É isso que nós estamos fazendo aqui. Tá? Essa seita herética, conhecida como Nicolaítas, que não é mencionada nas cartas de Paulo, nem mesmo em relação a uma ou mais dessas mesmas igrejas. Efésios. Por fim, datar Apocalipse durante o reinado de Nero não permite tempo para o ministério de João na Ásia. Então não posso acreditar que foi escrito em 54, 60. Não permite. É um intervalo muito pouco de tempo, a igreja está bem, assim, dá um declínio. Então, não dá para a gente entender como esse tempo fosse no reinado de Nero. Não temos tempo e não permite tempo para o ministério de João na Ásia Menor atingir o ponto em que as autoridades sentissem a necessidade de exilar o apóstolo. Amém? Amém. Então, nós ficamos por aqui, pausa ali. Introdução, né? Introdução ao Apocalipse.